Sejam muito bem-vindos ao podcast Etos Conecta, o quadro especial Caminho da Prosperidade. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a prosperidade cristã. E eu tenho um convidado muito especial, que é o pastor da igreja que eu congrego, Brasil para Cristo de Gravataí, né, o Cláudio Amorim. Então a gente vai ter um papo bem bacana aqui para falar sobre a vida cristã, sobre a prosperidade nesse ambiente cristão e entender um pouquinho mais a opinião dele, do que Cristo fez na vida dele, quanto é o quesito prosperidade da família, né, filhos, e entre outros pontos que a gente vai conversar aqui, vai ser bem legal. Seja muito bem-vindo, Cláudio. Prazerzão enorme estar aqui contigo hoje. Muito obrigado pelo convite, é uma alegria estar aqui contigo também e poder compartilhar deste momento tão precioso, né, de estarmos juntos e poder tratar de um assunto tão sério, né? Com certeza, eu concordo plenamente com o assunto sério, principalmente quando a gente fala de Deus, a gente fala de Cristo, né? Prosperidade também é sério, né? Considero muito sério, é um assunto que eu trabalho com isso, então para a gente começar, né? Eu queria entender um pouquinho, queria que tu contasse um pouquinho da tua vida, de onde que tu veio, vamos sair um pouquinho do repertório aqui, mas um pouquinho da tua vida, como que tu conheceu Cristo, bem resumidamente, né? É casado, não é casado, tem filhos, é empreendedor, não é empreendedor, só para o pessoal te conhecer nesse primeiro momento. Graças a Deus eu conheci Cristo através da minha mãe, né? Foi em casa mesmo, ela que nos ensinou o caminho, através da fé dela, do comprometimento dela com Deus, foi onde a gente pôde ver o exemplo dela e seguir, né? Foi pelo exemplo dela que a gente conheceu verdadeiramente Cristo. Casado, tenho 2 filhos, né? Graças a Deus por isso, um menino e uma menina, que já não são mais meninos, né? Já são adultos, na verdade, sim. Né? Um já é casado e todos os 2 seguem a mesma fé que nós, são cristãos também. Minha esposa também, sou casado há 34 anos com a Cristiane e tem sido uma bênção a gente poder servir junto a Jesus. E com relação ao trabalho, né? Nós temos uma empresa já há mais de 30 anos de representação comercial. Nós somos uma sociedade onde todos são cristãos. Somos 5 representantes que trabalhamos dentro do estado do Rio Grande do Sul, na linha de materiais de construção. O nome da empresa é Halak, que ela vem do nome hebraico, quer dizer comunhão, né? Na verdade, nós vivemos uma comunhão, então foi um nome escolhido a dedo, e a gente tem servido também no trabalho a Deus, e tem sido bênção para nós poder levar o nosso trabalho e também levar a nossa fé através do nosso trabalho. Né? Coisa boa, isso é maravilhoso, né? E é tão bom assim tu poder conviver com pessoas que têm os mesmos princípios e têm a mesma fé que tu, né? Muito. E tu poder compartilhar isso com as pessoas, né? Sim, isso é verdadeiramente uma gratidão a Deus de poder seguir, né? Ter pessoas do teu lado que professam a mesma fé e praticamente têm as mesmas ideias de empresa, né? Com relação a idoneidade, seriedade, compromisso, né? Falar sempre a verdade. Então é uma coisa que a gente tem prezado muito, tem dado muito certo na nossa vida e de todos nós. Né? E não é querendo que vocês tenham uma empresa, né? Também uma família abençoada há 30 anos. Não é qualquer empresa que se mantém há anos, né? Claro, existe crise, existem várias adversidades, mas eu acredito muito quando tem princípios e tu vive por fé, tu vive aquilo que tu realmente acredita, as coisas funcionam e vão para frente, né? Verdade. Eu acho que o Brasil é um país muito de altos e baixos, né? E acho que é a melhor forma de tu falar em prosperidade dentro do Brasil, porque tem muita crise, né? E quando tu consegue ser próspero num país deste, numa economia dessa forma, é algo divino, vamos dizer assim, né? Algo dirigido por Deus, porque não é fácil te manter próspero num país que nem o Brasil, na verdade. Né? Com certeza. E até num podcast anterior que eu gravei, a gente estava falando de que ser empreendedor no Brasil é como se tu levasse um soco no estômago todos os dias, porque não é fácil, não regras muito burocráticas, impostos muito altos, complicações, também crises a todo momento, né, políticas que
que não ajudam o empreendedor. E quando a gente vê empreendedores que estão batalhando, estão crescendo, estão se mantendo há tantos anos assim, é de se admirar e tem que dar os parabéns e tem que ver o que tu fez de diferente para que isso acontecesse. Eu entendo que no caso de vocês, o que vocês fizeram? A fé, a palavra de Deus está muito ligada nisso. Sim. Né? Então, e por isso que você está aqui hoje. Eu vou te chamar de você para a gente ficar mais íntimo e que tem toda essa graça de Deus na vida de vocês. Vocês, que eu digo, em questão de família e questão de empresários também, né? E aí, começando, eu queria saber da tua opinião, que daí quando a gente fala de prosperidade, né, a primeira pergunta, muita gente pensa logo em dinheiro, né? Sim. E eu queria entender a tua visão, segundo a Bíblia, segundo o que o Cláudio aprendeu em todos esses anos de estudo, né, ministrando e pastoreando uma igreja. O que tu entende por prosperidade? Dinheiro sempre ajuda, na verdade, né? A gente vive num mundo que precisa de dinheiro, né? Com certeza. Mas a gente sabe que o dinheiro não é tudo. Uhum. E nem a gente pode considerar a prosperidade ligado só a dinheiro. Mas tem muita mais coisa ligada sobre isso, né? Uhum. Às vezes a pessoa tem muito dinheiro e não quer dizer que é próspero, né? Tem muito dinheiro só, mas não existe uma prosperidade. E segundo a Bíblia, né, falando em prosperidade, se completa essa prosperidade na vida do cristão quando existe felicidade em tudo aquilo que ele faz, né? Existe como é que eu vou dizer, algo que se completa uma coisa a outra, está ligado uma coisa a outra. Para haver uma prosperidade, seria todas as áreas da tua vida ter essa prosperidade, biblicamente, né? Não só ter dinheiro, né? Ou não só ter só saúde, ou não ter só uma empresa normal, né? Isso não quer dizer que isso é prosperidade, mas é uma relação de todas as coisas ligadas junto, onde isso te traz, te completa e te traz uma felicidade plena, né? E quando a gente fala em Bíblia, lá em Filipenses 4:11, eu gostaria de ler, porque a gente gosta de falar e falar também ligado à Bíblia, né? Porque, na verdade, esse é o nosso manual, essa é a nossa instrução diária e tem uma relação ligada a isso, né? Filipenses 4:11 fala que digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Quer dizer, Paulo falando, né, que ele aprendeu a viver completo em toda e qualquer tipo de situação, tendo muito dinheiro ou tendo pouco dinheiro. Então quer dizer que Paulo nos mostra que a prosperidade não está ligado a muita riqueza ou também a muita pobreza, né? Não quer dizer nada disso. Uhum. É o teu contentamento com aquilo que Deus tem te dado, com aquilo que Deus tem te provido, aquilo que é necessário para ti é que vai fazer tu ser próspero ou não ser próspero, né? Não, isso é bem legal porque é uma visão assim que foge do mundo, né? Que foge do nosso entendimento humano, vamos dizer assim, porque as pessoas acham que para me ser feliz eu tenho que ter bens materiais. Verdade. E como o senhor disse, como eu também entendo, não tem problema nenhum ter bens materiais, não tem problema nenhum ter um carro legal, uma casa legal, poder ir num restaurante, isso não é um problema. O problema é quando tu coloca essas coisas na frente dos teus princípios, na frente de Deus, na frente da tua fé. E isso eu vejo que leva a gente para um precipício e leva a gente para afastar cada vez mais do Espírito Santo e também cometer coisas que não engrandecem a gente, a nossa vida, né? Como cristão ou como uma criatura de Deus, né? Para quem não é convertido ainda, indo por um caminho que depois talvez não tenha volta, né? E isso é fantástico. E aí tem uma outra passagem que é João 1:2, que diz assim: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Então, assim, a gente tem que estar bem em todas as coisas. Isso, esse versículo que fala de prosperidade, que fala de graça que Deus vai dar para nós, mas se tu não estiver bem com a tua alma, que é linkando o que o senhor falou,
não adianta nada. E aí tu pode ter no pouco e tu pode ser muito feliz. Tu pode ter o muito e ser infeliz e tá com um problema grave de saúde, tá infeliz no casamento, tá infeliz com várias outras coisas. Por quê? Porque tua alma não tá tranquila, não tá alicerçada em princípios que vão fazer de fato a tua vida ser próspera. Verdade. Né? Porque na verdade não tendo um completo, né, corpo, alma e espírito sendo totalmente feliz, vai afetar a tua vida em prosperidade, na verdade, né? Porque tu não vai andar bem em prosperidade, tu não vai conseguir talvez trabalhar direito, tu não vai conseguir talvez dar atenção certa com a tua família, talvez o teu trabalho não vai prosperar, né? Tantas coisas que deixam se tu for infeliz, né? E na verdade tudo precisa estar bem. Esse versículo fala, né? A alma da gente tem que estar tranquila e em paz. Senão o resto não anda, né? Não. A gente não consegue evoluir como ser humano também. No seu entendimento, quais são as atitudes e práticas que o cristão deve ter para caminhar no propósito? Daí eu complementando no propósito de Deus, no propósito de prosperar, né? Em toda essa visão. Eu acho que o primeiro propósito é saber obedecer, né? Saber obedecer a Deus. Eu tenho um exemplo, a gente tem um exemplo, né, na verdade, de Adão, né, que foi um homem que teve tudo, né? Na verdade, ele ganhou tudo. E ele tinha tudo na mão. Deus deu tudo para ele, do bom e do melhor, né? E ele teve a chance de administrar bem, de ser próspero em toda aquela situação, tudo aquilo que Deus proporcionou para ele. Mas por uma escolha errada dele, ele deixou de prosperar. Ele deixou de seguir em frente. Ele deixou de ser abençoado, né? Porque para mim a prosperidade é uma bênção de Deus. É tu ser abençoado por Deus. E Adão, por escolhas erradas, por fazer por conta própria, deixar de ser guiado por Deus, ele acabou perdendo a prosperidade que ele tinha. E não foi por muita coisa, foi por um único erro, né? E às vezes um erro de percurso nosso impede que a gente possa ser próspero, né? Ser abençoado por Deus, por sermos desobedientes. Então, o princípio de tudo isso para mim é obedecer. A partir daí, todas as coisas começam a acontecer na nossa vida, né? Não, isso é fantástico, porque realmente ele perdeu a maior bênção que ele tinha, que eu acredito que era a proximidade, a intimidade que ele tinha com Deus, né? E aí, com isso vinha muitas outras bênçãos, né, na vida dele. E isso aconteceu por um deslize, talvez parar para pensar 5 segundos e não quero. Não, eu não vou seguir esse caminho. Não, eu não vou fazer isso. Isso aí. Né? Quantas vezes a gente, como ser humano, toma decisões equivocadas sem pensar, sem analisar o que está acontecendo. E principalmente na questão de prosperidade, tu vai plantar algo, vai cultivar isso por um período e lá na frente tu vai ter um resultado. Acredito que lá 30 anos atrás tu plantou a semente do empreendedorismo. Sim. Né? Foi lá e eu vou abrir uma empresa, talvez com um pouco ou com bastante recurso. Foi lá, fez, né? Teve dificuldade, errou, mas fez. E quando tomou essa decisão, hoje tu está colhendo muitos frutos que plantou há 30 anos atrás. Né? Só que as pessoas acham que as coisas são imediatas e vão acontecer do dia para a noite. E não é. Eu plantei decisões minhas há 13, 14 anos atrás em aceitar Jesus, que hoje eu estou colhendo frutos. Que eu não colhi lá quando eu tomei essa decisão. Porque não era o momento de eu colher aqueles frutos. Eu precisava cultivar para depois receber. E as pessoas acham que as coisas acontecem tudo no imediatismo. Né? Não sei se o senhor concorda com essa visão, sim, mas sim. Eu acredito muito nisso. A Bíblia fala muito na palavra perseverar, né? Ser perseverante naquilo que tu faz. Então eu acredito muito em perseverar, que as coisas não acontecem da noite para o dia, como tu falou. Sim. Né? Nosso trabalho demorou a dar fruto na empresa. Demorou. A gente
vamos dizer assim, andou muito tempo capengando, né, tendo dificuldade, momentos de desânimo até, momentos de vamos desistir, vamos parar por aqui, mas houve uma perseverança. Porque na Bíblia fala muito, persevera, continua firme, continua seguindo naquilo que é princípio, né? Então, obediência. Então, tendo obediência por Deus, as coisas começam a acontecer. E, com certeza, na perseverança, ali na frente as coisas vão surgir e vão servir de próspero para a tua vida, né? Realmente aí tu vai ser próspero quando tudo isso acontecer. Coisa boa, que legal. E é verdade, a gente tem que perseverar em tudo que a gente faz. Já falou aqui do papel da obediência, né, e fidelidade, o papel da obediência, mas uma coisa que entre nós, no meio cristão, não digo que seja um tabu, mas o pessoal demora a entender essa parte de fidelidade financeira, dízimos, ofertas, a mordomia. Eu posso dizer por mim mesmo que eu fui uma pessoa que eu fui meio cético lá no início quanto a isso, né? Hoje, vamos dizer que eu me arrependo de não ter sido fiel desde o início, porque os frutos que eu colho por ser fiel, e aí a fidelidade não é, como é que eu vou trazer isso? Não é só porque eu estou dando dízimo, dando uma oferta, é porque eu estou dando um passo de fé naquilo que eu acredito, naquilo que Deus está... Porque Deus, primeiro, Ele te dá a graça, primeiro Ele te abençoa de várias maneiras. Então, assim, eu fui abençoado em várias ocasiões da minha vida e eu não sabia. E o mínimo que eu poderia era ser grato e ajudar a obra, né? E as pessoas não têm esse entendimento. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. A fidelidade financeira, ela não está ligada a um sacrifício, né? Porque muita gente tem ideia de dar como um sacrifício. Vou estar fazendo um sacrifício de dar. E não é isso que Deus quer de nós, né? Ele quer nos abençoar, sim. Ele nos abençoa, sim. E Ele não pede nada, na verdade, de retorno, né? Na verdade, tudo que a gente dá precisa estar ligado ao amor, né? A gente precisa fazer isso com prazer, com alegria, de dar com prazer, na verdade, né? Eu me lembro de Abel e Caim, dois que levaram oferta para Deus, né? Uma oferta foi aceita, a outra não. Mas por quê? Primeiro, Abel trouxe o que ele tinha de melhor, né? Pegou o melhor do rebanho dele e ofertou para Deus, com alegria, com amor e com prazer. Já Caim não foi aceita a oferta, porque ele fez tudo com pesar, vamos dizer assim, como se fosse uma obrigação e não uma alegria. Tanto que ele não deu o melhor que ele tinha, né? Ele deu da plantação, não foi um animal como Abel fez. Então é diferente quando tu tem prazer em fazer aquilo. Quando tu te sente grato a Deus, tu faz essa oferta, tu dá o teu dízimo, né? Porque a Bíblia nos recomenda isso. E não é uma coisa nova, já vem antes da lei. Alguns dizem, não, a lei que começou o dízimo e acabou. Não, a lei é antes. O dízimo é antes da lei, né? Então ele não está sobre a lei e também não está sobre a graça. Está ligado diretamente a Deus. E tudo que a gente dá, o Senhor nunca nos deve nada. Ele sempre nos retorna com muito mais do que a gente dá. Não que tu faça pelo retorno, mas pelo amor de Deus por nós e pelo amor de Deus nosso por Deus que tu ofertou com alegria, Ele vai te tornar próspero por isso. Não, eu concordo plenamente com isso, e até porque, assim, a gente recebe muito mais bênçãos do que a gente está doando ali, do que a gente está ofertando com amor, e porque, assim, só a dádiva de tu poder estar vivo, de tu poder ter saúde, de tu poder caminhar em um futuro diferente, isso já é uma dádiva que Deus está te abençoando. Então, assim, só isso já vale qualquer oferta, qualquer dízimo, qualquer agradecimento que tu tem com Deus. Verdade. E Ele não vai te dar alguma coisa por aquilo que tu tá dando. Sim. Ele já te entrega, porque assim, o pessoal não entende que
que graça é um favor que a gente não merece, né? Então, assim, a gente já recebe muita coisa que a gente não merece, então o mínimo que a gente pode fazer é fazer as coisas com amor, né? E isso é fantástico. E eu quis trazer esse ponto bem específico, porque eu demorei para entender isso. Disse, me arrependo de não ter entendido isso antes. Talvez não busquei o entendimento, não tive não sei o que. Também era um momento para me aprender mais tarde, talvez, né? E isso para mim é importante e eu gosto de trazer isso para que as pessoas comecem a entender e tirem o preconceito da oferta, do dízimo, da fidelidade que tu tem que ter com Deus. Na verdade, Deus não precisa do teu dinheiro, né? Ele precisa da tua fidelidade e do teu desprendimento ao dinheiro, né? Porque ele não está te pedindo todo o teu dinheiro, né? Ele está pedindo que tu seja fiel num pouco, né? Porque, na verdade, quem nos dá todas as coisas é Deus. Vem dele, o nosso trabalho, né? Se nós sairmos para a rua, eu sempre digo, todos os meses começa para nós um desafio, que a gente começa zero, nós não temos nada, nós não temos carteira assinada, nós não temos salário fixo, não temos nada disso. A gente sai pela fé, sabendo que Deus que vai suprir todas as necessidades. Então, tudo que a gente dá, quando adquire essas coisas, quando a gente recebe, é com alegria, porque, na verdade, foi Deus que fez tudo. Todo esse tipo de coisa, de abrir um cliente para que nós possamos vender, é Deus. Né? Tu trabalha também com pessoas, tu trabalha na dependência, tu precisa de clientes, e quem manda os clientes é Deus. Né? O nosso trabalho, claro que é trabalhar, que é sair, né, visitar, mas eu não sei, não tenho garantia nenhuma de chegar no cliente e vender. Mas é Deus que abre o coração daquele cliente para comprar de nós, para suprir as nossas necessidades, para nós também suprir as necessidades da igreja neste mundo. Isso é perfeito. O crescimento também financeiro, né? Só para abrir o parênteses. E eu tenho estudado muito a questão da prosperidade financeira na Bíblia, né? E se tu for ver todas as pessoas que são citadas na Bíblia, todo mundo, né? Todos os homens que tem na Bíblia, todos eles eram empreendedores. Não tinha nenhum que era CLT. Não. Nenhum trabalhava para outra pessoa. Todos eles trabalhavam para o seu próprio negócio. E aí tem vários, Davi, José, todos, né? Todos. Mas eu acho que até mesmo, né, quem tem SLT é um empreendedor, né? Porque ele galga ali crescer dentro da empresa. Se não tem um crescimento, ele tem que chegar ao ponto que foi o limite dele e procurar outra empresa para que possa crescer, né? Então precisa ser um empreendedor, mesmo sendo um funcionário, né? Quando eu falo empreender, eu falo todos os tipos de trabalho, seja lá o que for, tu tem que já pensar. Eu trabalhei numa empresa, e eu pensava em um dia ser o líder, né? Ser o chefe da seção, né? Não aconteceu isso porque eu saí antes, né? E talvez não fosse acontecer, mas a minha ideia sempre foi de crescer dentro de uma empresa, né? Então, empreender para mim é isso, é tu querer crescer cada vez mais e não ficar parado, né? E não ter um limite, né? Mas ter uma ideia de que realmente precisa crescer. E tem essa oportunidade, né? Não, e eu concordo plenamente. E o que eu também quero complementar é que é o seguinte, daí tem uma questão de mentalidade das pessoas. As pessoas acham que por eu ser CLT, e aí trazendo para o mundo atual, que hoje CLT é alguém que trabalha para uma outra empresa, para um outro empreendedor, né? Eles ficam muito dependentes ali, eu tenho um salário, eu tenho que fazer só aquilo que está determinado dentro do meu contrato, e acaba se acomodando e não crescendo. Verdade. Né? É isso que a gente está trazendo aqui, é esse ponto de vista. Então, assim, também concordo que empreender não é só eu ter o meu negócio. Isso. Até pouco tempo atrás, eu trabalhava em outros negócios de outras pessoas. E eu era empreendedor dentro desse negócio. Então, eu me via como também um negócio lá dentro. E eu fazia por mim o meu negócio. E aí isso faz com que a gente tenha um certo sucesso, um certo crescimento, porque tu não tá na dependência de outra pessoa. Vai lá e vende essa xícara, vai lá e
faz um café, vai lá e... Não, eu vou lá porque eu sei que tem que ser feito isso e porque isso vai trazer um resultado, a empresa vai crescer mais e eu vou crescer também, Verdade. né? Então, o que eu vejo que hoje as pessoas estão muito limitadas é nessa mentalidade. E o empreendedor é exatamente isso que tu trouxe. É buscar um crescimento onde tu estiver. Sim. Não importa se tu tem a tua empresa, não importa se tu está em outra empresa ou se tu está em casa fazendo um crochê para vender. Tu é Verdade. empreendedor e tu tem que ter essa mentalidade. Hoje eu estou passando por uma dificuldade, ok? Então seja feliz nessa dificuldade, aprenda, se desenvolva e mude isso, né? E as pessoas acabam tendo essa mentalidade de não, aqui eu tô bem, assim tá bom, e se vem dificuldade não é culpa minha, é culpa do Da empresa. governo, da empresa, de qualquer outra coisa, né? Então eu vejo muito isso, né? Que acontece muito. O empreendedor, na verdade, sendo um funcionário, eu entendo que ele é empreendedor quando ele faz um pouco a mais do que foi pedido para ele, né? Sempre que ele for fazendo um pouco a mais do que ele foi pedido para ele vai ser notado, né? Ele vai ser visto, ó. Esse eu posso investir porque ele vai fazer algo sempre a mais, né? É que nem nós, como empresários, né? Temos a nossa empresa, a gente sempre faz um pouco a mais, né? Eu quero, no mês que vem, poder ter uma comissão maior do que esse mês, mas para isso eu tenho que fazer um pouco a mais do que eu tenho feito, né? E quem trabalha como funcionário também é a mesma coisa, tem que fazer um pouco a mais do que te pedem, e com certeza isso vai desenvolver muito a tua vida e vai te dar prosperidade, né? Eu concordo plenamente. Que conversa maravilhosa. Espero que vocês gostem bastante desse papo. Ainda a gente tem bastante pontos para trabalhar aqui. Querendo ou não, hoje, assim, no mundo que a gente está, é bem delicada, porque a gente vê muitas famílias disfuncionais, separação, a gente vê, tá na mídia vários casos de agressão, tanto homens com mulheres, quanto com filhos, né, coisas absurdas, assim. E eu queria falar um pouquinho, assim, sobre a prosperidade na família, né, e o papel do homem cristão dentro da família. Entender, da tua opinião, né, como um homem cristão pode ser instrumento de prosperidade dentro da própria casa. Amém. Vamos dar uma olhada sobre isso? Vamos. É lá em 1 Timóteo. Fiz as minhas anotações aqui. 1 Timóteo 5:8. O que fala sobre o homem, né? Tendo sustento e com que se vestir estejamos contentes, né? Aqui nos fala um pouco da necessidade do homem cristão, né? De nós como homens, trazer o sustento para casa. O que eu vejo o homem? É ser o provedor. É aquele que vai sustentar. Quando fala em provedor, não é simplesmente na parte financeira, mas em todas as situações dentro da casa. Ser o líder em tudo que for fazer. Ser o provedor sobre a vida da mulher, sobre a vida dos filhos, sobre tudo que se relaciona a prover, né? E a gente fala, quando um filho precisa, na madrugada, né, levantar, tu tá lá, junto, se for necessário, junto com a esposa, ou não, né, deixa ela tranquila e tu vai lá. É tu ter os momentos com a tua esposa e suprir as necessidades dela, tanto amorosa como emocional, porque a mulher, na verdade, ela é mais frágil do que nós, né? Então ela precisa desse nosso cuidado, desse prover nosso, dessa direção nossa, para que realmente possa haver um comprometimento e que a gente pode ser aquele que dá o suporte na nossa casa, aquele que vai suportar sempre todas as coisas, como sendo o chefe, né? Como sendo o cabeça, claro que a gente tem o nosso cabeça para tudo isso, né? Que é Deus acima de nós, que nos dá força para fazer tudo isso, porque o compromisso de Deus primeiro foi com Adão e não com Eva, né? Porque ele colocou o homem como cabeça, como provedor de todas as coisas. Então foi Adão que era o provedor no paraíso, Adão que deu o nome aos animais, Adão que administrou todas as coisas, ele era o provedor sobre Eva. Quando ele deixou Eva
prover, deu errado as coisas, né? Foi onde a casa caiu. Então, o homem precisa ser provedor em todas as situações, né? Não, com certeza, e eu concordo com isso. E isso, pessoal, não é trazer uma visão machista, não é dizer que o homem é isso, é aquilo, não entendo isso. Existe papel para o homem e existe um papel para a mulher. E eu acredito muito assim, se tu casa com uma mulher que vai ser tua ajudadora, vai ser tua conselheira, vai te dar um suporte naquilo que o homem não tem a base ou a capacidade, tudo vai fluir, porque é um conjunto, é uma só carne, como a gente chama. Então, assim, o homem tem seu papel, a mulher tem o seu papel também. Sim. E os dois se completam como um só, uma só só carne, carne. um só ser humano, vamos dizer assim, Sim. em dois corpos. Então, não é que o homem é superior ou isso ou aquilo, não é isso. Existe um papel, e aí a gente não vai entrar nesses detalhes, né, neste podcast. Se vocês quiserem, depois a gente pode vir e trazer um pouco mais aberto essa visão, mas é só para deixar claro que não é preconceito, não é machismo, não é feminismo, não é nada disso. É só que existe um papel para o homem e existe um papel para a mulher, e os dois fazendo seu papel, ambos, o casal cresce, a família cresce, e todo mundo se desenvolve e vão ser felizes, né? Não é só para deixar claro essa visão, tá? Porque, querendo ou não, existe preconceito, as pessoas não entendem esse tipo de coisa, né? Isso mesmo, não é questão da gente, né, querer posicionar o homem superior à mulher, não é nada disso. A função do homem é diferente da mulher, né? A mulher foi feita para edificar a casa, e o homem para cuidar da casa, para administrar todas as coisas por trás disso, né? Sim. A mulher foi feita para isso, não é machismo, não é feminismo que a gente falou. Exato. Na verdade é uma visão bíblica que a gente está querendo passar, né? Que as pessoas deturpam isso, sim, né? E não é essa a intenção. A intenção é trazer algo que vai edificar o teu lar, que vai trazer uma mudança. Então, e aí eu posso trazer por mim que quando eu não estava num papel de homem de cabeça da casa, eu tive vários problemas financeiros, tive vários problemas no relacionamento. E aí, quando eu entendi qual era o meu papel, a minha esposa entendeu qual era o papel dela, a gente alinhou esses papéis, as coisas começaram a fluir, as coisas começaram a dar certo, tanto no nosso relacionamento quanto em outros pontos. Então, cada pessoa tem o seu papel, o homem tem seu papel, a mulher tem seu papel. Sim, bem pelo contrário, né? Na verdade, a gente está tirando o peso da mulher, né? A gente está botando peso em cima do homem, né? Está botando o homem como sendo o provedor. A mulher quer auxiliar, amém, sem problema nenhum. Mas, na verdade, essa responsabilidade é do homem, né? Perfeito. Não, e aí é isso mesmo. Só para deixar um pouco mais claro, porque eu tenho certeza que as pessoas vão comentar e as pessoas são maldosas em algumas coisas que elas não entendem. E não é essa a intenção. Sim. Paternidade com seus filhos, talvez algum exemplo de coisas que talvez o mundo faça errado e que tu trouxe uma visão cristã, e isso fez com que a tua família seguisse, toda a tua família seguisse no caminho, né, de Cristo. Bem, como tu falou, no caminho de Cristo, né? Na verdade, o centro de tudo é respeitar a Cristo, né? Ele precisa estar presente no centro de todas as minhas decisões, né? Como a gente já falou, ele precisa ser o meu cabeça, porque como nós, todas as coisas são cobradas do homem, na verdade, né? Como a mulher é auxiliadora e o homem que precisa, tudo que, na verdade, Deus cobra do homem, não é da mulher, né? Então tudo está sobre nós, na verdade. Então, falando assim, a gente sabe que Deus cobra de nós. Então toda a responsabilidade de trazer a família no caminho certo, né, de ensinar aquilo que é correto, está nas nossas costas. Então, quando o homem anda nos caminhos de Deus, procura fazer as coisas segundo a vontade de Deus, com certeza a tua família vem atrás, porque a responsabilidade está sobre nós. Então, desde o princípio, eu me senti responsável por isso, de guiar os meus filhos no caminho certo. E desde que meus filhos nasceram até o dia de hoje, eles têm andado neste caminho. E através do meu exemplo, e claro que da minha esposa, eles têm buscado andar da mesma forma, obedecendo
e seguindo a Deus. Então, a paternidade de Deus no casamento, na família, é tudo. Né? Sem a paternidade de Deus, seria impossível tu ter um lar estruturado, um lar firmado, sem Deus sendo o centro de todas as coisas. Então, isso é uma coisa que a gente tem colocado sempre. Eu sei que sozinho eu não consigo administrar a minha casa, mas Deus sendo a minha cabeça, o meu cabeça, eu tenho certeza que eu consigo, através dele. Né? Amém. Maravilhoso. Se o senhor desse um conselho para as famílias que estão unidas na fé ou não, né, que hoje possam estar enfrentando limitações financeiras. Eu gostaria de ler um salmo que está, o Salmo 46, do 1 ao 3, que o meu conselho é baseado na palavra, né? É o melhor conselho que tem é através da palavra, porque tudo que a gente precisa saber e nos guiar está na palavra, porque na verdade é o próprio Deus falando conosco. Né? Então, quando eu falo que Deus é o cabeça, que Ele que nos instrui, é através da palavra que Ele nos fala. E no 46, do 1 ao 3, diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, portanto não temeremos, ainda que a terra se transforme e os montes se abalem no seio do mar, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Quer dizer, o meu conselho é: busque a Deus, procure a Deus, tente colocar Ele em primeiro lugar na tua vida, né? Procure obedecer Ele, procure conhecer Ele realmente como Ele é, para que Ele possa administrar a tua vida, como tem administrado a minha vida, como tem administrado a tua vida, como tu falou, né? Que foi uma mudança na tua vida. Isso é possível em qualquer casa, em qualquer família. Né? Então eu tenho muito testemunho de pessoas antes de ter Jesus e depois de ter Jesus. A diferença que foi, tanto na parte financeira, como a parte amorosa, como a parte espiritual, como a parte emocional, tudo mudou na casa deles. Mas por quê? Jesus foi o centro. Então, meu conselho para todos é: busquem a Deus, sigam a Deus, confiem em Deus, e Ele vai fazer tudo para vocês. Amém. Eu creio muito nisso. Só um complemento, né, da minha visão é que Deus falou em cada área da vida, Deus transforma por completo. Não Amém. É só em um ponto, não é só em outro ponto, é uma transformação por completo. Amém. E se tu seguir esse manual aqui, tua vida vai mudar completamente. Completamente, porque aqui diz tudo que tu precisa para ter uma vida transformada. Verdade. Para finalizar, e para mim foi uma honra, foi um prazer enorme, esse bate-papo foi muito abençoado. Eu gostaria que, se puder, claro, né, fazer uma oração, algumas palavras para a vida das pessoas que estão nos ouvindo, que vão nos ouvir, que vão assistir esse podcast, né, para a vida deles, se for possível. Amém. Podemos orar por eles, né? Podemos dizer que nós somos um exemplo vivo de uma vida sem Jesus e uma vida com Jesus hoje. A diferença que faz tu ter Jesus na tua vida, né? Na nossa família, no nosso viver, no nosso trabalho diário, na nossa prosperidade. Então, tudo que formos fazer precisa ser através do Senhor Jesus. E nós vamos orar pelas Amém. famílias, né? Amém. Amém, Senhor Jesus. Nós te agradecemos por quem tu és, por tudo que tu nos mostraste, Senhor. E nós te pedimos, Senhor, que todos aqueles que verem, ouvirem, Senhor, este podcast, possam ser transformados por ti, Senhor. Possam aprender o que é viver uma vida próspera e verdadeira, como tu tens ensinado. Te pedimos a tua bênção sobre cada um que for ver, Senhor, e que a tua graça possa alcançar todos eles, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Pessoal, a gente fica aqui por hoje. É uma gratidão, é uma honra enorme poder receber o pastor.
ele pastoreia a igreja, o BBC, lá de Gravataí, né, o Brasil para Cristo de Gravataí. Também em Glorinha. Glorinha. É uma congregação nova, está crescendo, está sendo uma bênção. É empresário, é pai, é marido, né? É uma bênção, posso dizer, na minha vida, na vida das pessoas que estão à volta dele. E só tenho gratidão por esse bate-papo. Foi maravilhoso, com a presença de Deus aqui, foi maravilhoso. E muito obrigado pela presença de vocês. Nos sigam nas redes sociais, ethos_rs, né? No podcast no YouTube, Ethos Conecta Podcast, e no Spotify, Ethos Conecta. Vai ter todo o material lá, tem nas redes sociais, vai ter os cortes, e só tenho gratidão e desejo para vocês que fiquem com Deus e que Deus abençoe a vida de vocês.